Muito bem, meus queridos, estamos de volta com o Pânico pela Jovem Pan. Agora estamos chegando também na sua TV, pela Jovem Pan News. Sejam bem-vindos ao programa mais impactante que o Morgado sentado numa cadeira de plástico. Aquelas do Carrefour de 10 pontos. É isso mesmo. Muito bem. Daniel Zuzu, qual a nossa grande atração de hoje? Boa tarde, Emílio e Jovem Pan News. Ele foi reeleito deputado federal por São Paulo, é conhecido por suas opiniões fortes. É o filho 03 do presidente. Está aqui hoje para lançar o livro Jair Bolsonaro, o fenômeno ignorado. Uma salva de palmas para Dudu Bolsonaro. Grande apresentação. Fala, Duda Lê. Beleza. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostei da plateia aqui atrás batendo palma, legal. Muita gente assistindo. Tem uma plateia aí. Deu uma folhada e uma orelhada no livro? O nosso. Esse livro aqui a gente lançou aqui já. Quando foi com o Matheus, não foi? Ele não teve aqui? Eu acho que esse não. Não era esse. Não, era outro rapaz. Era outro rapaz. Exatamente. Ele teve aqui. Ó, esse aqui é a venda em todo o Brasil, fenômeno ignorado, que é o Jair Bolsonaro. Por que o fenômeno ignorado? Porque ele é um fenômeno da política brasileira, né? Sempre foi desdenhado, deixado de lado, era aquele caricato, né? Aquele louco lá no Congresso, deixa esse cara falar à vontade. E os opositores dele, a PT, a esquerda, nunca imaginou que ele realmente pudesse chegar à presidência. E chegou, né? Tanto que foi ignorado esse fenômeno. Primeiro falavam que ele não sairia candidato, que não teria um partido. Depois que ele não passaria de 2 dígitos nas pesquisas, 10%, aí passou. Que ele teria um limite, um teto de 15%, aí passou do limite. Aí depois, não, vai começar a campanha, a máquina de moeda do sistema vai acabar com a reputação dele. Começou a campanha, ele sobreviveu. Até que ele foi eleito. Tanto você vê aí que embaixo, esse é o volume 1, né, fala que eles não entenderam nada. E realmente não entenderam. Tem gente até hoje que tenta colocar a pecha de racista, sexista, misógino, xenófobo, de novo, né? Requentando fatos antigos do Não, agora é presidente. canibal. Canibal. Comedor de índio. De onde é que veio isso daí? Não, é impressionante. Foi um vídeo que ele deu uma entrevista e ele contou que ele estava exercendo, acho que ele era do exército mesmo, e contou que na época se comia índio, a tribo comia, a tribo era canibal. Ele falou, se eu estivesse lá e precisasse, eu comeria igual os índios comeram. Mas os índios não comeram. É isso, aí tiraram do contexto. Aí vai ter carne no mercado de pessoa, é isso? A esquerda deve estar falando isso daí, né? Daí pra baixo. Tiram do contexto. Mas então você acha que é o fenômeno ignorado? Você acha que até hoje ele é ignorado, ou você acha que as pessoas não perceberam que tem um outro Brasil aí, tem um outro pensamento? Porque até então, a elite... O Brasil sempre foi governado por uma elite. O Brasil sempre teve lá uma turma que era aquela turma... Quem tá no poder é a elite, né? Normalmente é... Sim, mas o Bolsonaro, ele representou, que você está falando, um antissistema. Sim. Um antissistema que, e eu acredito ser muito penoso para ele, porque eu acho que se ele tivesse entrado no sistema, seria muito mais fácil para ele. Sim. O Olavo de Carvalho, ele fala muito bem sobre isso. Inclusive, nós abrimos o livro, eu e o Matheus Colombo, com um texto do Olavo de Carvalho que ele coloca no Facebook, que é mais ou menos o seguinte, né? Ele fala, desculpa ser estraga prazeres, mas isso em 2016. Mas o pessoal está pedindo Bolsonaro presidente. A esquerda não chegou ao poder começando pela presidência da República. Primeiro eles tomaram as universidades, depois os sindicatos, depois controlaram boa parte dos veículos de comunicação, parte do poder judiciário, infiltração na Igreja Católica e assim por diante, até que no final veio a cereja do bolo, que foi a presidência, com o Lula, né? Aí ele fala, não é tomando vocês acham que tomando a cereja o resto do bolo vai vir junto? E eu também adoto isso no meu discurso quando eu falo que o governo Bolsonaro é um governo de transição. Ele é uma barreira para que o Brasil não vire, né, nem uma Venezuela, uma Argentina hoje em dia, né? E ele nos deu 4 anos para a gente tentar ganhar um espaço na mídia, no judiciário, nas universidades e em vários outros segmentos da sociedade, que aí é que está a batalha cultural. Acho que isso daí é importante frisar, que não é só na política. Todas essas ideias, elas vêm de literatura, de artistas. A ONU, os órgãos internacionais primeiro fazem aqueles negócios, né? Chama aborto de direitos reprodutivos das mulheres, fazem uma agenda 2030 da ONU recheada de ideologia de gênero e depois botam goela abaixo da gente aqui. Então esse daí é o campo que o Bolsonaro está permitindo hoje que a gente entre com tudo, né? Agora, isso daí com certeza seria necessário mais tempo. Inclusive, eu acho que 4 anos do Bolsonaro foi pouco. A gente precisaria, no mínimo, aí de uns 8 anos. Eu acho que seria o ideal para a gente começar nessa guerra, né? Vale lembrar,
Até antes do Bolsonaro, todo mundo tinha vergonha de dizer que era direita. Sim, não existia direita. Não existia. Não tinha. Porque a gente foi iludido com o sistema de governo. Então, a gente foi iludido com o sistema. A gente achava que votando no Geraldo... Quantas vezes eu votei no Geraldo Alckmin? Muita gente. Achando que era oposição. Se você pegar São Paulo, pessoal do Paraná também. Eu adesivei pro Aécio em 2014. Aécio? O único candidato que eu adesivei na minha vida, que não meu pai e minha família, foi o Aécio. O Aécio. Tamanho do meu desespero. Até hoje eu tenho as bandeiras do Aécio e camiseta e broche. Lembra o Carioca? Carioca tá na varanda do Carioca. Nós vamos ganhar. Quando você descobre, você fala assim, tá todo mundo ali junto. Por quê? Pra continuar o status quo. Aí chega o Bolsonaro, o maluco, tá certo, quebrou. É a primeira vez que a democracia ocorre de maneira, entre aspas, normal no Brasil, desde a redemocratização. Porque antes o que acontecia? O Lula pegava o Petrolão, a Dilma o Mensalão, ou vice-versa, e comprava o Congresso. Acabou, tá normal. Chegava, pagava ali alguns bilhões para uma boa parte da imprensa. Inclusive tem um gráfico, eu botei isso aí ontem no Twitter, de novo. Veio um cara lá falar, a Jovem Pan tá com saudade da Boquinha. Aí eu botei o gráfico lá, Datafolha e Jovem Pan. Quanto é que cada um recebia dinheiro público? E assim, a Jovem Pan, coitado de você, que é a miséria, né? Lá embaixo. E o gráfico da Folha é assim, nos governos do PT bombando de dinheiro e vem caindo com o Bolsonaro. Ô Eduardo, e nisso aí, a gente vai muito aqui na Dirce, eu pego muito Uber, aplicativo. Uber Black. A gente não, Uber Black não, eu não tô nesse nível aí. Opa, que tá. E a gente pergunta, né? Ou até eles mesmos perguntam. Não, desculpa perguntar, mas e aí o segundo turno? E a opinião de muita gente é que Lula e Bolsonaro não vai mudar nada. Tudo a mesma coisa, Lula e Bolsonaro, quem entrar, a gente vai acabar trabalhando. Bota o Manteiga de volta ao ministro da Economia, vocês vão ver se é a mesma coisa. Qual é a tua... Porque você pode... Essa questão do tal do vira-voto. Cara, como é que você consegue virar voto dessa pessoa que acha que é a mesma coisa, tudo não vai mudar nada? Mas é totalmente diferente a agenda. Só um dos dois é que critica a perseguição a cristãos na Nicarágua. Só um dos dois critica a fome e a perseguição ocorrendo na Venezuela. O Lula, pelo contrário, o Lula está falando, basicamente, que ele vai copiar a política do Alberto Fernandes na Argentina, quando se fala em taxar mais a exportação de carne. A Argentina hoje já está vivendo desabastecimento. Inclusive eu estou pensando aqui, está quase tudo certo para fazer a viagem para lá e fazer os comparativos do Brasil com a Argentina. Porque a Argentina é o Brasil amanhã, caso o Lula seja eleito. Você sabe então, que triste. Essas pessoas não sabem nada de política para falar isso. Você vai para a Argentina, motorista de táxi, quando você fala que você é brasileiro, ele fala... Olha lá o que vocês estão fazendo. Cuidado, irmão. Olha lá, vocês estão brincando. No Uruguai vai lá, agora. Vai lá. No Uruguai agora. Vai com o motorista de táxi lá pra você ver. O desafio, Rogério, agora deixa eu falar uma coisa pra você. O desafio é encontrar um venezuelano que seja a favor do Lula. Não tem. Deixa eu falar um negócio pra você. Vocês leram a coluna do Pondé hoje? Do Pondé, não. Você leu? Não li. Você leu na Folha? Não vi. Abre aí, Sami, você que tem o... Lê pra nós aí. O que o Pondé hoje... Ele virou um mega anti-bolsonarista. Eu não pago a Folha. Não. Apoiadores de Bolsonaro deram resposta pelo voto e não pelo golpe. E, por falar nisso, Guerec, ó. Todo negócio, 7 de setembro é golpe, eleição é golpe, tudo é golpe. Exato, qualquer coisa é golpe. Mas o que acontece? O que ele tá falando nessa... O que ele está falando nessa coluna aí? Ele está dizendo o seguinte, que eles diziam que o Bolsonaro ia ganhar no golpe. Sim. E os eleitores do Bolsonaro? Lembra que falava 7 de setembro vai ser golpe, qualquer coisa vai ser golpe. Réveillon, golpe. Tudo ia ser um golpe. O que ele está falando é o seguinte, a resposta do golpe foi no voto. Olha o Nicolas Ferreira, cara. Foi na democracia. Bancada. E os canhoteiros tão bravos com ele. Bancada aqui em São Paulo. Aliás, eu tava... Gigante. O que você vai falar? Não tem essa pergunta do Guerec que cabe muito aqui. Arregou de fazer, né? Não. Eu vou até... Do quê? O cara nem fez a pergunta, tá zoando. É porque eu não vi a entrevista. Aparentemente você disse, não sei se no Twitter, em entrevista, que tem indícios estranhos na apuração. Eu queria saber quais são esses indícios, porque tem o exército tá em cima, tem o pessoal em cima. E segundo, que você diz que em caso de uma vitória do Barba, seu pai não passaria a faixa.
é achismo, é ele que falou, porque isso, de certa Não, mas forma... isso de passar a faixa é o seguinte, é chegar lá no dia 1º de janeiro, pegar a faixa e passar. Isso daí eu não... Passar o cargo. Não. É igual a FHC fez com o Lula lá, né? Eu tinha 30 tesouras, né? Pega a faixa, passa, dá um beijinho e tudo certo. É isso daí que eu quis dizer. E qual era a outra questão? A outra era dos indícios. Não, então, indício é diferente de prova, Sim, né? Indício, claro. o que acontece? Aquele gráfico ali de que a cada parcial o Lula praticamente subia o mesmo percentual e a cada parcial da apuração o Bolsonaro ia descendo, de modo que cruzasse assim, né? Parece um gráfico em PA. Não, mas é que tem que... Assim, mas isso daí, Sami, isso daí é o seguinte, é o que eu tô falando, é indício. Sim, mas tem um não pessoal é, investigando. não é sério, prova. assim, tô falando de... Quem manda nisso daí vai ser o Exército. Forças Armadas. Porque nas Forças Armadas é o seguinte, a aeronáutica, ela comanda a parte espacial, a marinha a parte nuclear, tanto que tem o ProSub, né, o submarino nuclear, e o exército é o cyber. Então os grandes entendedores, estudiosos dessa área de cyber são exército. Não é o exército que está administrando isso aí, via lá Ministério da Defesa, para ver o que tem, o que não tem, enfim. Isso daí é o parecer deles é que vai dizer. Sim, vou falar uma coisa, você tá trabalhando pra cacete, que eu te acompanho em rede social e tá fazendo a campanha e a gente viu que as pesquisas erraram e erraram feio. Porém, quando acabou... Porque são ruins. Mas pode falar o que quiser, são ruins. Tem algum interesse, você pode entrar com qualquer argumento aqui. Mas quando acabou a eleição, na entrevista do seu pai, o Bolsonaro falou, a gente precisa passar a mensagem que não tá chegando para uma parte da população que é muito importante. Acho que ele citou até a Bahia e o caramba. Qual que é a estratégia desse segundo turno que você tá fazendo e a campanha do Bolsonaro também? É uma campanha bem heterogênea, né? O que a gente consegue perceber é que tem dois flancos ali. Realmente tem uma parte da população que tem uma renda menor, que realmente a gente esperava que fosse ter um maior sucesso nessa camada da população e não teve, né? Aí nota-se o Nordeste principalmente, mas também tem um pouquinho do que a gente perdeu em Rio, DF, São Paulo e Minas e Rio Grande do Sul também. E aí é que tá, talvez a gente tenha que resgatar esse Bolsonaro antissistema, outsider, do discurso forte. Não é tanta economia, que a economia já praticamente se exauriu essa pauta, né? Auxílio Brasil, algumas outras questões econômicas. Deflação. Toda hora o desemprego diminuindo, deflação, terceiro mês consecutivo. Hoje o Sami estava falando que mais uma revisão de mercado prevendo a inflação, agora estabilizando, amanhã, né? Sai a inflação oficial e o IPCA pode vir uma terceira deflação consecutiva, porque aqui veio foi do IGPM. Agora é o IPCA. Mas a inflação está longe de ser um problema. Está longe de ser um problema no Brasil. E você acha que é esse Bolsonaro que a gente viu agora do lado do Atena? Porque a pessoa tava falando. Porque a gente teve o Bolsonaro mais calmo do debate que fala: gente, isso aí, você ficou chupando o dedo. Que era o Bolsonaro mais calminho. E a gente viu o Bolsonaro que a turma tava acostumado do lado da Atena. Foi essa postura que o pessoal falou: não, precisa de firmeza, porque ele só vem tomando pancada de um lado, do outro, todos os lados da mídia, dos políticos, dos candidatos. Foi isso que você acabou de falar que a gente viu aí do lado da Atena ali, não? Eu acho que sim. E o discurso forte não é um discurso de tom alto, de voz, né? Mas é alertar a população, falando: olha só um dos dois candidatos. O que aconteceu no tempo do PT? Era o PLC 122, que poderia criminalizar padres e pastores, né? Supostamente para combater a homofobia, mas que ia encarcerar padres e pastores. É o resgate daquele famigerado kit gay, pode dar o nome que for, mas é apresentar filmes como Procurando Bianca para as crianças verem na sala de aula, onde tem mulher beijando mulher, etc. Isso daí que a gente tem que falar para as pessoas. Esse é o discurso que a gente tem que resgatar. Que se o Bolsonaro sair e o Lula voltar, retornará essa pauta, porque é a agenda da esquerda, a ideologia de gênero, essa que termina na sexualização precoce das nossas crianças. Tô nem falando de homem hétero, não. É sexo. Tá errado falar pra criança, pelo amor de Deus. O que você vai fazer depois da tua vida é problema teu. Aborto. O Lula, a primeira vez que você viu o Lula falar contra o aborto foi agora. E ele fala o seguinte: eu sou contra, mas ele não fala nada de barrar projetos ou trabalhar para que no Congresso a base do governo não vote a favor de uma matéria dessa. Sim. Então, se o Lula voltar, vai voltar tudo isso. Ideologia de gênero, aborto. O cara não tá nem aí pra Nicarágua, né, que estão perseguindo cristãos. Você acha que o Lula vai abrir as portas do Brasil para perseguidos políticos num país que é governado por um amiguinho dele? Nem a pau. Que o PT deu parabéns pela eleição? Isso depois do cara prender 7 opositores? Companheiro. Você imagina, o cara é candidato à presidência no Brasil, prende 7 opositores presidenciáveis, aí se elege com 70% dos votos. Aí parabéns, aí democracia. É inacreditável, é por isso aí é que tá a revolta do presidente. É que é inacreditável como que as pessoas não conseguem enxergar. Porque o Lula, ele não é um candidato novo que tá vindo tentando enganar as pessoas. Ele já enganou, ele quebrou o país. O legado do PT são, sei lá, 14 milhões de desempregados.
E o que adianta? Você vai voltar com política social. Ah, vou dar mais universidade. Para gerar emprego onde? Os investidores vão fugir do país, vai voltar esse período. Ele está valendo controlar preço de carne, aumentar impostos. O pessoal vai sair daqui, vai para a Indonésia, vai para a China. Os investimentos vão fugir. Agora, porque o problema também é ver o que vai ser o Brasil, né? O que vai ser lá pra frente, pros nossos filhos. Não precisa Nós já estamos velhos. só voltar no passado. Nós já estamos velhos, Dudu. Sim. Nós já se ferramos. Já estamos aí com 70 anos de PT. Com essa turma aí que aumenta imposto, aumenta imposto. A gente já tá fazendo a conta... Turma do charuto. Cada aniversário é um ano a menos. Exatamente. A minha preocupação é a molecada. Vejam vocês, a Venezuela, outro dia eu estava conversando com o venezuelano. Ele falou que quando o Chaves ganhou, ele fez festa. Sim. Ele tá aqui, ó. Comemorando. Tá aqui no Brasil, trabalha na farmácia e tal. Ele falou, quando o Chaves ganhou, nós fizemos festa na Venezuela. Durou 23 anos. Do momento que ele entrou até agora. Então nós temos 23 anos que agora vocês vão entregar, se o Lula ganhar. Pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. O Brasil tá no azul. Tá no azul, né, Sami? Tá entregando no positivo. Tá no azul. O superávit, as empresas públicas. O Brasil estão tá. bem O Guedes esteve aqui. O Guedes esteve aqui. É verdade o Bolsonaro, que a nossa taxa de juros é alta, mas foi necessária para conter a inflação. Isso. O Bolsonaro pode falar o que quiser dele. Genocida. Canibal agora. Tá. Mal mas vai entregar mal educado. Não, falaram que ele. Cuidado, vai entrar aqui, vai morder você. Vai que ele tá com fome. Pode falar o que quiser. É o que a gente falou. Mas vai entregar um Brasil no trilho. Vai entregar não. O Guedes falou aqui, ó. Não o Sami também quer achar. Não vai entregar nada. Não. Eu tô dizendo. Possibilidade. Eu tô dizendo agora. Tô dizendo agora. Vai depender do voto. Como tá e como pode ficar. Vai depender do voto. Vai depender do que você escolher lá. Eu vou pra cá ou vou pra lá? Não sei. É o escurinho da urna que vai decidir. É a democracia. É a consciência da urna. Eu vou votar inconsciente. Eu vou encher a cara e vou ver o que dá. Eu vou votar inconsciente. Foda-se. Todo ano aqui a gente fica. Todo ano a gente fica aqui. O voto tem que ser consciente. Até pra encher a cara precisa do agro, hein? Se o cara fala que o agro é fascista, quero ver que ele vai produzir cervejinha e cachaça pra ele. A votação tem que ser inconsciente. Vote inconsciente. Porque vota consciente, os caras estão. Mas agora dá pra entender o que é consciente ou não, né? O quê? Ué, agora, esse tanto que. Tá fácil. A gente sempre viu. Todos esses anos todo mundo, vote consciente. Agora a gente consegue ver o que é consciência. É entregar para um lado ou para o outro. Ver os vizinhos aí, ver como que o Brasil tá hoje. Agora eu queria perguntar pro Eduardo essa questão aí da galera que vai contra, que tá levantando bandeira contra, artistas e tudo mais. O que leva as pessoas... Os artistas a gente sabe até alguns por que levanta essa bandeira, né? Mas por que essa molecada tá comprando? Porque não vê realmente, questão de números, como que o Brasil tá avançando e fica só na questão estética que... seu pai fala palavrão, que ele fala isso, fala aquilo, às vezes fala demais mesmo. Você acha que é essa questão que pega e a pessoa não tem a menor ideia do que é a parte econômica do país? Com certeza. Todos nós aqui que temos aí, eu tenho 38 anos, mas quem tem aqui mais de 30, 40, sabe que muita coisa daquilo que a gente falava quando tinha 18, 19, 20 anos, hoje em dia você não repetiria. Exatamente. Por quê? Porque você saiu de casa, começou a pagar suas contas, viu que o mundo é bem diferente do que o seu professor de história te contava. E os jovens, eles são público-alvo. Por quê? Porque eles têm uma visão de mundo diferente. Ainda não tem uma ideia, noção do que importa. Poxa, emprego. Poxa, ele não sabe o que é ser desempregado e ter um filho para sustentar. E é uma situação complicadíssima. E o governo Bolsonaro está reduzindo o desemprego, ano após ano. Todos os países vizinhos aqui invejam o Brasil por causa da sua economia. É por isso que você conversa com o venezuelano, com o argentino, o cara fica, meu Deus, sério que vocês vão votar no Lula? Por quê? Porque o Lula tá enganando, ele tá voltando. Aí a gente vai voltar a comer picanha com cervejinha, aquela gordurinha na barba. Eu falo, amigão... Mas posso falar uma coisa pra você? É impossível ele fazer isso. Impossível ele fazer isso. Agora, ele vai mentir. Ele num vídeo fala que é a favor do aborto, depois vai na propaganda eleitoral e fala que é contra. Aí ele fala uma coisa, depois vira outra. Ele é um psicopata, mas na verdade. Não tem plano. Pera lá um pouco, vocês não estão fazendo uma análise. O cara não tem plano. Vocês não estão fazendo uma... E a carreta furacão? Não, a carreta furacão é complicada. O cara não tem ministro. É o Zé Dirceu. Porra, a carreta furacão dele é foda. Maria do Rosário, não tem, é o Zé Dirceu. Na Casa Civil. Dilma na Minas Energia. Deixa eu falar sério agora. Eu vou falar sério agora. Carreta furacão. Esse Lula que tá aí não é o Lula do Duda Mendonça, não. Não, é outro.
Esse aí é feroz. Mas se precisar, ele muda. Posso mostrar um videozinho? Não muda mais. A gente separou um vídeo. Não, só um segundinho. Tá, não muda mais não. Essa linha. Esse aí não é, porque quando ele veio do Paz e Amor, Lulinha Paz e Amor, quem inventou aquele Lula foi o Duda Mendonça, que era o marqueteiro. Porque na época não tinha internet. Brasil feliz de novo. Na época era só o horário político, tal, não sei o quê. Era só o horário político que a gente acompanhava pela televisão. Não existia rede social. Sim. Então, era muito mais fácil você cair no conto do candidato do que na realidade. Exatamente. Hoje em dia o cara grava um off e tal, e você tem mais noção como é que realmente é aquela pessoa. Esse Lula Paz e Amor de 2002 não tem mais. Já era. É a última chance dele. O Leonardo Boff não falou que era a última chance dele? Tem um trecho, Emílio, do Lula num comício. Você quer passar? Por favor. Aí, na tela, põe na tela aí, velho. Primeiro eu quero deixar bem claro, o governador Zema, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar. Pra ele tomar cuidado quando ele falar. Agora ele é livre. Olha, tá ameaçou. Tipo, ele ainda é livre, mas a gente vai catar ele. E você viu o que ele publicou? Vai ter remorso. O Zema. O que ele falou? Ele falou o seguinte: no governo PT em Minas teve posto de saúde fechado, merenda, sopa, arroz, hospitais abandonados, estradas sem qualquer manutenção, servidores com salário atrás. Ele pegou Minas, destruído o Zema. Ele teve aqui. É verdade. Paguei todos os servidores e paguei o 13º. E ele fala que o mineiro é povo sábio e honrado, que o do PT já está vacinado. É o que ele está falando aqui, ó. Agora, Emílio, o que é mais grave nessa... Marco Antônio também. O que é mais grave nessa declaração dele? É que ele não vai se vingar do Zema se ele for eleito. Ele vai prejudicar o povo mineiro. Exatamente, as pessoas. Eu tenho aqui um testemunho, só não vou falar o nome, dar nome aos bois para proteger, né, o anonimato das pessoas. Mas no plenário, algumas vezes, deputados vinham para mim e falavam: Eduardo, o teu pai tá mandando dinheiro pro Flávio Dino do Maranhão, do PCdoB, pro governador tal do PSB lá do Nordeste, pro governador tal. Isso daí muito durante a pandemia também. Ou seja, a política no Brasil, ela sempre foi feita vendo a cor partidária do governador. E se o governador era oposição, o presidente segurava mais o dinheiro ou não mandava. O Bolsonaro, ele mudou isso daí. Ele não quer saber da cor partidária do cara. Se vai roubar lá na ponta, aí é um problema com a Polícia Federal. Já não é mais do presidente. Mas a parte dele fazia o dinheiro chegar, ajudava no hospital, etc e tal. Se o Lula retornar, ele vai voltar a fazer essa política antiga. De olhar, o Zema é meu opositor? Então calma aí, então, que eu vou arrebentar com ele aqui. Pra quê? Porque se o Zema, num eventual governo Lula, se o Zema em Minas Gerais tiver um ruim governo estadual, ele vai ter dificuldade para ir para outro cargo ou para apoiar os seus aliados. Então, o PT é política acima de tudo. Ou você é meu parceiro, tamo junto, você não é, eu vou te destruir. É o partidão, né? Rasteiro. Tem uma coisa, mas o Lula tem outra coisa. O Lula, ele distribui o jogo do jeito que ele quer. Ministro, ele fala: isso aqui eu vou colocar aqui porque você é governador lá. Pra mim, ele já negociou tudo. Caixa, Banco do Brasil. Negociou. Tá tudo negociado. Já tá tudo negociado. Não, mas eu queria perguntar uma coisa que dói. Peraí, porra. Peraí, pô, eu não falei nada. Não, acho que ninguém fica feliz com isso, que é o orçamento secreto. Não é ilegal, mas não deixa de ser uma espécie de negociação. Alguma chance, Eduardo, de acabar com isso? Porque eu sou a favor de transparência. De tudo. Eu não tô Perfeito, veja, eu não tô falando que a culpa disso é de X, Y, Z. Mas como população, incomoda, né, o orçamento secreto. Porque é um dinheiro que... Primeiro, o Bolsonaro, Sam, ele não é o pai do orçamento secreto. Não, eu sei disso. Não, eu sei. Eu só tô esclarecendo para de repente alguém ligou o televisor agora. Parece que ele que bolou, né? O Bolsonaro, ele não é o pai do orçamento secreto. Número 1. Número 2, o orçamento secreto, ele vetou em 2019, vetou de novo e foi derrubado o veto dele na segunda oportunidade. Foi em 2021 que foi derrubado. Quem é que comanda o orçamento secreto? É a Câmara dos Deputados, né? É quem comanda o orçamento. É um ano na Câmara, outro ano no Senado. Então, o relator desse orçamento é que tem o poder. Mas agora vocês têm maioria, hein? Agora não, agora dá para trabalhar para mudar isso daí. Por quê? Se Bolsonaro for reeleito, claro, se o Lula for reeleito, a história é outra. O presidente, ele perde poder com o orçamento secreto. É alguns bilhões a menos que ele tem para mandar para um ministério que tinha o Tarcísio, agora está o Marcelo Sampaio da Infraestrutura. Então é menos dinheiro. Mas agora, vamos lá, no final das contas, quando esse dinheiro é liberado, todo mundo sabe para onde é que ele vai. As pessoas às vezes estão tentando comparar com mensalão. Mensalão era dinheiro de corrupção por debaixo do pano, que o cara comprava iate, viajava para o exterior, etc. O orçamento secreto, bem ou mal,
tem uma crítica a ser feita, concordo, Sim. tá? Não sou entusiasta. E esse dinheiro, ele vai para algum setor público, para um serviço, para uma escola, para um hospital, seja lá o que for. E aí é dado, né, a transparência. Então a esquerda, ela erra tentando comparar o mensalão, o escândalo de corrupção, ela tenta nos nivelar com esse tipo de coisa, que a gente em nenhum momento fez. Até porque eu desafio as pessoas que falam, governo Bolsonaro teve escândalo de corrupção. Tá, me fala quantos reais que deu de prejuízo o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. É isso. Né? Então não tem nada dessa questão de corrupção. E orçamento secreto, só para finalizar, foi aprovado com voto decisivo do PT. O senador do Sergipe, Rogério Carvalho, deu o voto decisivo no Senado para derrubar o veto presidencial. Então, Lula, se você for minimamente, mas não é, né, honesto intelectualmente, você pergunta por que o seu senador votou pelo orçamento secreto, senador do PT. Agora tem uma questão, posso fazer, Emílio? Sim. Tá excitado. Não, tô perguntando agora só. E Pelotas. Eu tô bravo com o meu livro. Pelotas. Não dá Tá bravo saída. com Pelotas. Tem 25 minutos pra Pegando perguntar. muito no pé. Aqui é o falar do seguinte. leite moço. Tem muita gente que cai nesse discurso ridículo falando que a gente fica exaltando um medo fictício do PT. Existe a possibilidade do Brasil virar Venezuela amanhã. Não, e isso é importante explicar, Edu, porque existe Pergunta pro um medo... venezuelano se há 15 anos atrás ele achava que a Venezuela chegaria no nível que está. Exato. Existe o medo real e o medo fictício. O medo fictício, a imprensa e os partidos de oposição e o Supremo Tribunal, o TSE, ficaram promovendo, falando que ia ter violência política durante todo o primeiro... Ninguém pediu desculpa, o primeiro turno. Eu não ouvi nada sobre a inexistência daquele grau de violência política que eles estavam promovendo e que ocorreria pelas mãos de bolsonaristas, né, segundo eles. Então, e tem o medo real, que é o Brasil derretendo, o Brasil começar de novo naquela história de corrupção estrutural e etc. Uhum. Não, eu até hoje estou esperando a desculpa aí do pessoal da grande imprensa ou do judiciário, né? Fala-se tanto em violência política. Na Bahia mataram um bolsonarista lá, prenderam o presidente da Câmara, acho que não sei se é Itabuna, é o nome da cidade, que é do Partido Socialista Brasileiro e não saiu praticamente em lugar nenhum. Lê a coluna do Pondé. O Guedel tá Agora, quando aconteceu curioso, aquele caso lá em Foz do Iguaçu, que sabemos que não é estritamente político, nossa, foi o mundo inteiro perguntando, aumentando a violência, os bolsonaristas matando os petistas, só pra posar como vítima. Então é narrativa. É narrativa, Marco Antônio. E cai na provocação. Lamentável é que tribunais estejam entrando, embarcando nessa onda. Isso é que é mais lamentável. A militância do PT eu entendo. Posso fazer um break? Claro. Eu vou fazer um break pra rádio. Você tá dando audiência ou não? Muita audiência. Baita audiência. É? Tá dando. Turma gosta. Tá Pode bem. nem falar aqui. Foi bem votado pra caramba. muito, mas Fala, perdeu pro Boulos. Pode falar mal. Perdeu pro Boulos? Perdeu pro Boulos. Aí não dá também. Mas Perdeu ganhou pro em Boulos. bancada. Perdeu pro Boulos. Eu vou fazer um break rapidinho. É só pra rede de rádio. A gente continua na TV. Nós estamos na TV também, pra todo o Brasil, acompanhando aqui o nosso... Ele foi eleito, né? Sim, nosso deputado. federal. Bolsonaro caçar meu SP no Instagram Bolsonaro SP. E tá lançando o livro aqui do Fenômeno Ignorado, que é do Jair Bolsonaro. Bom, vamos pro break então, Reginaldo. Por favor, e a gente continua na TV. Nas melhores livrarias do país. Posso fazer uma perguntinha nesse sentido do Superman? Ô, Eduardo, a gente vê muita avaliação dos comentaristas políticos falando, por exemplo, no caso de uma hipótese que o Lula ganha. Aí fala assim, não, mas ele não vai conseguir governar porque o Congresso ali vai conseguir dar uma barrada. Só que a gente também vê o Congresso, o consórcio da mídia, o grande consórcio, que quando algum certo poder vai além numa canetada, tá tudo certo. Qual a tua avaliação disso? O Congresso seria capaz de segurar o Lula? Porque... tem uma grande parcela da mídia que não tem problema você passar ali um ponto das 4 linhas da Constituição. O Lula ele teria dificuldade para governar, tá? Eu acho que ele tentaria colocar, minha opinião, tá? Eu não sei, acho que ainda temos direito à opinião nesse país, né? Ele tentaria colocar adiante o que ele fez no passado, né? Um mensalão e etc. Porque ele não tem esse poder de convencimento. Ele não vai conseguir com uma maioria conservadora, mais à direita, e no Senado principalmente, ele não vai conseguir argumentar a favor de determinadas pautas. Então ele vai ter muita dificuldade. Mas depende do que ele der. Então, exatamente. Porque o que acontece com o Lula, querido ouvinte? Vamos lá. O Lula faz aquele esquema. Chaveco. Provavelmente ele já conversou com todo mundo. Chegou pros caras lá do partido, falou, ó, a Petrobras.
Petrobras tá tudo no azul, Não tem dá pra R. roubar à vontade. Eu vou pegar a Petrobras, eu dou pra você desse partido X. Ele falou que vai estatizar de novo a Eletrobras. Você toma conta na Petrobras. A Eletrobras, vou voltar pra nós, vai ser nós. É nós, ele dá pra um outro partido. Assim ele fez durante todo o governo. Tá no time, né? Ele fez o quê? Ele distribuiu essas grandes estatais que têm muito dinheiro pros partidos, votavam junto com ele e aí tá tudo resolvido. Esse é o esquema do PT. E a gente não... O recurso não vinha pra gente, que pagava imposto, não vinha recurso pra gente. Mas ainda assim, Emílio, por exemplo... O Bolsonaro quebrou isso, por isso que todo mundo ficou louco com essa história do Bolsonaro. Porque falou, aqui não, tá ok? Aqui não, tá ok? Aqui é tudo uma coisa, tá ok? Aqui não mexe aí não, tá ok? Você entendeu? Essa é a treta. A treta é essa. Mas ele vai ter menos espaço também, né? Não tem Eletrobras, foram mais de 20 mil cargos que foram cortados ali, ele vai ter que recriar esses cargos e funções gratificadas. Você é lá de Brasília, você sabe que tem as duas portas. Quais são as Brasília, esses caras em Brasília. Eu não tô falando isso. Brasília, Vai tentar. Brasília tem duas portas. Uma é a verba e a outra é a ideologia. Onde abre a verba, a ideologia sai. Na hora, fica aberta. Brasília. Mas sai rápido. Brasília é danado. Sei, então a gente tem medo, porque, porra, eu gostaria mesmo de ver um Brasil legal pro comerciante, pra gente ver mesmo o negócio andar, não um negócio que vai para um pouco e volta, vai para um pouco e volta. Queria ver o negócio mesmo, como é que seria. Por exemplo, olha a guerra que o presidente teve na questão do teto do ICMS para os estados, quando se fala em combustível. Para você baixar o preço do combustível foi uma guerra ali dentro, né? O presidente, inclusive, sempre reforça, a bancada do PT no Senado votou 100% contra a redução do combustível, né? E contra também a PEC dos precatórios, que serviu, foi o meio que a gente conseguiu para dar o Auxílio Brasil de R$600. Então o PT votando contra isso daí, complicou a nossa vida, é debate, é narrativa, é todo aquele desgaste com a imprensa, mas ainda assim o Brasil foi adiante. Imagina agora tendo mais gente alinhada com o presidente no Congresso. O Congresso, ele dita a velocidade com que as mudanças ocorrem. Então o Congresso, alinhado com o presidente Bolsonaro, como está agora, o Brasil vai decolar, eu não tenho dúvida disso. É privatização saindo, são as reformas que não conseguiram sair, como por exemplo a tributária. Tem expectativa muito boa de várias outras pautas. Aquilo que o Rodrigo Maia fez, foi o sabotador da República, deixou de lado a lei da liberdade de imprensa, a carteirinha de estudante, a lei da regularização fundiária, isso tudo não vai mais acontecer. Aquela carteira de trabalho também, que porra... Verde e amarela. Queria ser um negócio legal, isso cara. Isso daí é sensacional. Aquilo ia ser um negócio legal. O jovem ia ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho e escolher o que ele quer. Ele ia ter mais dinheiro no bolso dele. Profissionalizava, né? É o que ocorre nos Estados Unidos. Sim. Você não vê ninguém nadando dos Estados Unidos para Cuba, né? Agora, de Cuba para os Estados Unidos tem um monte. Tá voltando. Agora, fazer política é diferente, né? De você falar de política. Aqui a gente fica palpitando. Você tá lá, você é um cara que tá faz tempo. Tá no jogo. Tá no jogo o tempo inteiro. Tá em campo lá. Mas perdeu pro Boulos. Perdeu pro Boulos, mas ele colocou uma bancada grande. Porra. Mas então, é bom deixar claro isso. Pegou o número do mas quando a gente olha... Deixa eu falar nossa vitória. Olha o Datena lá, ó. Olha o Datena. Me ajuda aí, Põe na tela. Olha o Morgadinho. Não, esse é o Põe Val. na tela aí, velho. Vai lá, desculpa. Imagina. É o Então pensa Morgadinho. o seguinte. É o rapaz do agro ali, ó. Quando Meu você cara do veio agro. aqui, Dudu, no primeiro momento, você era moleque piranha, brother, na parada, é um negócio muito sério, surfista. De repente veio um apoio político, veio esse fenômeno que tá no livro do Bolsonaro e a turma começou a pegar carona. A gente lembra do Frota, da Joyce, do Bolsodória. Qual Ninguém foi... entrou, né, mano? E agora ninguém entrou. Qual foi a maior traição política do governo Bolsonaro que você enfrentou e enfrenta com essas pessoas que buscam apoio? Estamos de volta aqui na programação da Jovem Você quer Pan. fofoquinha, Olha, boa- né? Vamos saber o que Ele quer traiu. fofoquinha. Não é fofoquinha. É política. Muita gente usou do nome. Política e é daí política. você vê o Frota fazendo L do Lula. Você fala, cara, não é possível que o Frota... Isso já teve vários embates com ele. Mas qual foi a sua maior traição política? Olha, eu diria que acho que a Joyce, por ela ter sido líder do governo, eu acho que eu colocaria como a 01. Né? Tanto que a votação dela caiu de 1 milhão para 15 mil votos, 13 mil votos, né? Não foi... 12. Ó, o 12, gordo gordo vingativo. Gordo vingativo. Eu previ isso. Eu previ. Vingativo. Tchau, querida. E a maneira que ela saiu, e ela ficou fazendo uma militância contrária o tempo inteiro. Você pode ver, quando teve o racha lá do PSL em outubro de 2019, uma parte dos deputados ali rapidamente caiu na real, não ficou dando porrada no governo,
começou a votar a favor com o governo de novo, até discursar, etc. Beleza, isso aí a gente consegue esquecer, passa a borracha, tamo junto e etc. Mas a Joyce, ela ficou fazendo uma militância a todo momento, tentando ocupar espaço na imprensa, dando porrada. Então acho que ela foi assim, eu poderia dizer que foi a 01. Decepção, não sei se decepção é a palavra correta, porque eu vi ela nascer muito no período eleitoral, em 2018. Ainda na Veja, depois um jornalismo independente no YouTube. Mas eu acho que ela, assim, ela se destacou nessa parte de ser traíra com um T maiúsculo. E qual o motivo pra isso? É um cargo que ela não ocupou? O que você acha dessas pessoas? Não, o motivo dela é que ela achou que era mais que o presidente. O que acontece? Quando teve lá o racha do PSL... Eu não queria, tá? Mas um grupo ali, a Bia Kicis, Felipe Barros, Bibo Nunes, outro grupo falou o seguinte, olha, já que o delegado Valdir, deputado, é do PSL e está orientando contra o governo, vamos trocar ele. E no meio do assunto surgiu a ideia de eu ser líder, não por iniciativa minha, mas principalmente da Bia Kicis. E começamos a coletar assinatura. O que a Joyce Rossmann fez de noite, né, na madrugada? Ela começou a trabalhar contra as assinaturas para eu ser líder. Porque, muito provavelmente, ela queria ser a líder. Não só ela, tá? Tiveram outras pessoas dos bastidores que se movimentaram. Porque quando sente uma oportunidade de pegar uma carniça, os urubus afiam a garra, né? Fica todo mundo em cima. Poder, né? Poder. Poder é louco, cara. E aí, enfim... E aí nessa daí ela sambou, né? Quando o presidente ficou sabendo, calma aí, eu tô dando uma ordem. Ela tá trabalhando contrário, que líder do governo é essa? E aí cortou a cabeça dela. Ela saiu... ainda dando um sorrisinho amarelo, né? Ah, não, tá tudo bem, que isso, não, e tal. Vou voltar. Mas depois falou bem de você, né? Hã? Não. Depois meteu o pau, né? Depois... Eduardo, muita... Mulher amargurada, né, cara? Cabe a mim fazer... complicado, cara. Tem homem amargurado também, demais. Tá? Não. Tem. Muito bem. Deixa aí, meu irmão, demais. Quem tem pergunta? Eu tenho a pergunta. Pois Superman. Não, eu queria saber o seguinte, o Amoedo também entrou nessa toada, né, de fazer mais crítica ao Bolsonaro do que ao Lula. Na verdade, ele não critica o Lula em absolutamente nenhum tweet. E criou, acho que o Amoedo, ele é o... Eu vi o Van Hatten perguntar pra ele, né? Vai votar no Lula? Porque ele virou meio que o progenitor de uma espécie chamada Faria Luller. E tá cheio de Faria Luller por aqui, né? Essa galerinha estranha, desalmada. Galerinha desalmada. Não tô apontando pra vocês. Ainda bem. É alusivo só. Já ia voar a caneca aqui. A foca te pega. Essa caneca é feita de criptonita, tem cuidado. Mas Walter Personal te pega, pô. Agora, uma coisa eu entendo. O pessoal que, por algum motivo, ainda dá credibilidade pra Globo e pra esses canais. Mas, assim, é um processo de desconstrução de mentiras muito forte que a gente tem que fazer diariamente, né? E a campanha... Você falou agora no começo que ela tá focando mais na questão do Bolsonaro old school, Bolsonaro de lá de trás. Super pop. Tem uma discussão dentro da campanha com relação a isso. É uma mistura, né? Porque eu vejo muita gente ainda caindo nas manchetes. O pessoal lê só a manchete, não lê a matéria e vem com esse papo de antidemocrático, de Bolsonaro que aparelhou as instituições. E, na verdade, a realidade é totalmente oposta, né? Vocês têm que enfrentar agora, a gente estava falando de universidade, 60 universidades federais têm reitores que são esquerdistas. A grande maioria é esquerdista. Eu sei, bonitão, mas isso é o Lenin lá, o Lenin velho. É o quê? É um mantra da mentira e deixa que os tontos espalhem a notícia. É assim que funciona. Mas qual que é o ponto principal agora da campanha em termos de... Agora é ganhar a eleição. Sim, mas eu quero saber... Qual é o ponto? É ganhar do Lula, pô. Qual é o ponto da eleição? O meu objetivo é ganhar do Lula. E na Copa é fazer o Hexa. O meu ponto é... O Bolsonaro fez muito mais pelos pobres do que o Lula. Esse é o meu ponto. Esse negócio de Lula faz pelos pobres é bobagem. Ponto. O Lula deixa o pobre na pobreza, dando migalha. O Bolsonaro tira o pobre da pobreza. Essa é a minha visão. Sim. A gente tem que desconstruir as mentiras. Quando ele fala essa questão da vai voltar a comer picanha com cervejinha, isso é impossível. Outra coisa, o Bolsonaro é que ajudou essa produção, principalmente no agro familiar, né, a garantir a comida no prato do brasileiro. Se a gente lembrar na pandemia, né, ele aumentou em 5 vezes o crédito para o pequeno produtor e comprou o pessoal que vende hortaliça, fruta, que vai lá para a feira, porque do dia para a noite na pandemia acabou, não tinha mais feira, né? Não podia ter aglomeração, o lockdown em várias partes do país, e o Bolsonaro sustentou esse pessoal. E mais do que isso, deu a titulação de terra. Isso é uma coisa que a gente fala, mas eu não sei se as pessoas têm muita noção. Foram mais títulos de terra entregues, propriedade, né, do que somados o final do governo FHC, Lula, Dilma e Temer.
Isso não vale 3 anos e meio de governo Bolsonaro. E nessa titulação, a gente está falando exatamente do pequeno produtor. É o cara que produz o morango, né, o café, que muitas vezes a gente está tomando aqui. Então, essa garantia da alimentação, Bolsonaro é que conseguiu. Ele é que foi na Rússia, tomou porrada da imprensa, mas garantiu o fertilizante e agora garantiu o diesel para vir para cá, para reduzir o preço do diesel para o caminhoneiro transportar esse alimento, que também esse transporte se dá através das rodovias. Então, o Bolsonaro ele tem feito e garantido tudo aquilo que o Lula promete. Então, o Lula, ele promete uma coisa, mas ele faz outra. Por que o Lula não fez essas entregas de título de propriedade em seus governos? Para segurar os caras lá. Exatamente, porque se o cara... A água lá do Nordeste... Se o cara tiver só a promessa futura, olha, continua aqui no movimento MST, vamos ali invadir aquela fazenda, senão você não vai ganhar o seu título de terra. O cara é um escravo. Hoje em dia tem vídeo de acampamento MST, o pessoal queimando a bandeira do MST e falando que vai votar no Bolsonaro. Por quê? Porque quando ele tem a terra dele, ele produz, aquilo ali é dele. Ele vende, ganha o dinheiro, ele dá um conforto maior para sua família. Ele compra um televisor, pode até ter mais de um televisor, se for o caso, né? O Lula fala que não entende por que a classe média tem mais de um televisor por casa. E assim você vai construindo uma sociedade com mais conforto, mais dignidade, né? Se o Lula voltar, vai voltar a escravização desse pessoal e vai piorar a condição de alimentos. Eu estou indo para Venezuela, Marco Antônio, para mostrar que o Alberto Fernandes prometeu que ia deixar a carne na Argentina, que ia deixar a carne mais barata. É justamente o que o Lula está prometendo aqui agora. É o mesmo discurso. E se você for no açougue lá, pretendo ir, mostrar quando tem, tá? Como é que é a qualidade da carne e o preço. Não só tem para mais finalizar, tapa dele quadril. na Argentina está proibido a exportação de determinados cortes de carne até o final de 2023. Para vocês entenderem. Agora, a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo há 100 anos atrás. Veja como é que está a situação deles hoje em dia. Para quem duvida que o Brasil possa se transformar numa Venezuela. Eduardo, começam os debates essa semana, então a gente tem, ó, o que tem de programado de debate. Domingo, Band, Folha, UOL e TV Cultura, no consórcio. No dia 17, Rede TV e Metrópolis. No dia 21, CNN, SBT, Estadão, Eldorado, Deus Veja me Terra livre, hein? e Nova Brasil, também um consórcio. 23, Record e 28, TV Globo. Vários Primeiro, você acha que o debate A turma tá bem mesmo, hein? faz diferença? E segundo, quais desse o Jair Bolsonaro deve ir, ou você não Olha, eu não sabe sei, ainda? mas 1, 2, 3, 4... não vai em todos. 5 debates é muita coisa. São 5... 5 debates marcados. Eles vão em 2. Eu acho que vai tem que ir em todos. Eu acho que é Band e Globo. Eu acho. Globo joga fora de casa na dois Globo. aí. Mas eu não sei, isso daí eu não sei, tem que ver com a equipe de campanha certinho, talvez o Flávio Bolsonaro, que tá mais colado lá, saiba de algum detalhe. Mas o debate fez diferença no impacto dos votos, na leitura de vocês? Eu acho que o público, ele considera. As pessoas, você vê pela audiência, as pessoas param para assistir o debate. Né? E o Padre Kelman também deu um upgrade no debate. Pôs fogo no debate. Eu acho que as pessoas assistem, algumas pessoas sim levam em consideração na hora de votar, e sim é importante, né? Espero que o Lula compareça, né? Senão eu vou ter que retweetar de novo o Fernando Haddad, que falou que só bundão que não aparece em debate, né? Ele falou isso. Ô, Eduardo, Falou em 2018. E a gente tava falando, a gente sempre fala aqui que... Ele não veio aqui também. Não quis, é muito Bundão. O Haddad. É que é muito cedo pra ele, né? A gente tava falando aqui da questão do Vale Tudo, né? E tem um personagem que acabou roubando um pouco a cena aqui nesse segundo turno, que foi o Janones. Queria saber a tua avaliação do Janones, o que ele tá fazendo. Ele colocou um corte, fez um corte recortado ali, que o Bolsonaro ia colocar o Collor lá no governo. Aí deu uma confusão toda. Então, isso que eu ia perguntar. Cara, calma aí que cadê a pilha? Que é Pilha? Pilha? Vai ligar uma maquininha? Aí, ó. Que é isso aí? É o leite condensado? Janones, vou deixar pra você aqui na Jovem Pan, tá? Se quiser pegar, fica à vontade, tá? Já que deu defeito, quem sabe cure aí o defeito aí. Entendemos. Você entendeu? O Janones, o que ele quer? Ele quer atrair atenção pra não falar do Lula. Né? Se olhar a resposta que eu dei pra ele, que ele tava falando de fake news, eu puxo ele e falo, me mostra aqui onde é que tá a fake news nessa declaração do Lula, falando que o aborto tem que ser um direito da mulher, e ela não ter vergonha e ter que fazer mesmo. É isso aí que a gente tem que falar com o Janones. Não é cair na pilha dele. Ele sabe que é uma fake news que ele está fazendo. A gente sabe que o Alexandre de Moraes é parceiro dele. Ele fez um tweet falando isso. E até onde eu sei, não foi desmentido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele se garantindo, né, que poderia fazer qualquer coisa. Que o TSE ou o STF não faria nada contra ele. E até o momento, isso tem se provado certo, né, da parte dele. Então,
Não é simplesmente desmentir, tem que desmentir, obviamente. Agora, tem que puxar pro terreno de combate que a gente quer. Vamos falar de PLC 122, criminalizar padre e pastor? Vamos falar de kit gay, sexualização precoce nas escolas? Vamos falar de liberação das drogas, que o amigo de Foro de São Paulo do Lula, né, agora presidente da Colômbia, o Petro liberou geral. Falando qual é a diferença, o que faz mais mal, cocaína, carvão ou petróleo? Eu falo, pelo amor de Deus, cara. ONU, né? Pelo amor de Deus, esse cara não conhece a realidade de uma família com drogado. O cara vende o televisor, chega em casa, some as coisas. Recentemente teve um vídeo que viralizou do ex-ator lá da Malhação, o Cabeção. Sim, Sérgio tretando lá com o pai dele. Uma situação lamentável. É isso que a gente quer para as nossas famílias? Se você acha que é isso, vocês já sabem quem votar. O Bolsonaro é uma barreira. Se diz contra a legalização das drogas. Inclusive no Brasil, é a primeira vez que a gente está tendo uma guerra contra as drogas. O que ocorriam antes eram diálogos cabulosos. E agora, principalmente através da atuação da PF, PRF, está batendo recorde em cima de recorde na apreensão de drogas. Então a gente está indo no caminho certo. E concomitantemente, não tem aumentado o número de mortes, tem reduzido. O governo Bolsonaro acumula um recorde. Era para todas essas ONGs de direitos humanos estarem batendo palmas e pedindo presidente para Nobel da Paz. 40% menos homicídios. Nunca antes na história desse país, senhor Lula, a gente viu uma redução tão grande no número de homicídios. Então é disso daí que a gente tem que falar, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta com relação a nulos e abstenções, ou voto em branco. Tá cheio de político aí com esse papo de voto nulo, voto em branco. Isso é sinônimo de votar no Lula, numa decisão que é tão paradigmática e emblemática para o nosso país. Porque a gente está falando de dois projetos completamente diferentes. Com certeza. Um que defende liberdade, outro que defende mais Estado na sua vida. Então, quer dizer, por que tem liberal? Que fenômeno é esse de liberal falando que vota em branco ou falando que vota nulo? Pô, tem que perguntar pra vocês aqui. Sami, por que liberal aí diz que... mas você vê que também esses partidos acabaram. Não, Sami, é porque você vive no meio do mercado. Esses partidos acabaram. Quais? Esses aí, o Partido Novo. Acabou, tem um deputado agora. Ou será que existe um interesse por detrás do empresário que vota no Lula? Porque tá cheio de empresário também atrás do Lula. Opa! E ele usa o empresário pra falar, olha, eu sou pró-mercado. Só que esses empresários só têm interesse em pessoal dele. É. Sim, claro. Opa, com certeza. É que nem a Globo. Tem interesse em BNDES, tem interesse em dinheiro público. Agora, o próprio Paulo Guedes falou que tá cheio de liberal e gente de direita que adora um privilégio. Eu não acho que é só ligado ao Lula. Não, com certeza não. Uma coisa Mas é o que o Emílio falou, o Lula já ofereceu. Quer ter vantagem. Então tem que ser liberal também da boca para fora. Mas eu acho que o governo Bolsonaro, quando o presidente criou o Super Ministério da Economia, fundindo planejamento e fazenda, e deu carta branca para o Paulo Guedes para nomear o ministério e também as estatais, e isso já fez bater um recorde em 2019 nos lucros, eu acho que isso daí puxou um pouco dessa principal pauta do Novo, que é o liberalismo econômico, para o governo Bolsonaro. Por exemplo, teve um candidato lá no Espírito Santo, o Márcio Furtado, que é o Super Márcio, não foi eleito, mas ele trabalhou muito bem essa pauta, né, da questão de redução do tamanho do Estado. Tinha muita gente dentro do partido do presidente, inclusive eu me somo a eles, de levantar essas bandeiras. Então talvez aí tenha entrado, pega um pouquinho de voto do Novo, não sei, e fez com que a bancada deles fosse reduzida. Mas ainda assim, Marcel Van Hatten acho que foi o segundo mais votado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Sim. E o Amoedo, para mim, foi a âncora do Novo. Com certeza. Se não fosse o Amoedo, o Novo era para estar hoje, talvez não voando, mas numa condição muito melhor. Sim. A turma se decepcionou, né? Poxa, o cara resolveu fazer oposição pela oposição. Eu não sei o que deu na cabeça dele. Brigou com o partido, né? Não saiu muito bem. Você vê só, você não vê o apoio de políticos de expressão ao Amoedo. Você não vê. Zero. O cara tá com o discurso igual do PT. Sim. Daqui a pouco é. Mas tava essa imagem aí, ó. Olha ele no sindicato aí, ó. Tava ele, Força Sindical. Tava ele, como é que chama lá da Força? O Paulinho da Força. Mas eu acho que mesmo no Novo ele não tem... Não, ele já saiu da presidência. Já saiu do Novo. Posso fazer uma questão do livro aqui? Quero saber para onde... Eu quero saber quem é o Paulo Guedes do Lula. Isso é uma boa pergunta que ninguém respondeu. Ninguém me responde aqui. Qual é? Grandes jornalistas nesta emissora. Muito canhoteiro aqui, viu, bicho? Ninguém fala quem é o da economia do Lula. Não, vai no 24 pra você ver. Eu quero saber o seguinte, o Lula vai ter que explicar agora o que ele vai fazer na economia. E aí? Pra acalmar a classe média. Porque a classe média... Vai cortar os televisores. Então, a classe média... Só uma TV só. A classe média... Samidana, você eu odeio a classe média. Lembra? A classe média... Credo. A gente vê que aumentou a classe média. Tem muito bolsonarista na classe média.
Eu vejo isso no restaurante. Às vezes a gente vê no restaurante, porque aqui a Jovem Pan, ela tem mais esse perfil de direita, né? Sempre foi assim, desde a época do velho Tuta. Ela tem um perfil de direita, ela tem um público mais direitoso, vamos chamar assim. Aí o cara vem, os senhores que tem um comércio. Sim. E a gente vê que essa galera, ela aumentou muito e ela tá se expondo agora. Ela sabe o que ela quer. Porque é o cara que votou no Geraldo Alckmin. Eu tô falando de São Paulo, a gente tá no Brasil inteiro, vocês até desculpem a gente colocar esses nomes locais, mas é o cara do Alckmin, é o cara que votou no PSDB, pô, estão há 35 Fernando anos. Henrique, E nunca imaginou que você votava contra o Lula, mas você estava votando pro Lula. Você estava votando pro esquema. Era uma oposição. Então, mas agora essas pessoas já sabem. É o que a gente chama de teatro da tesoura. Né? Cada um com a sua fatia ali, com a sua lâmina, mas no final é comum. Isso aí, é isso aí. A gente conta muito disso aí no livro também. Né? Fazer mais um merchanzinho aí, ó. Então o livro tá na livraria aqui, eduardobolsonaro.com.br. Deixa eu ver se o desconto continua. É legal o livro que tem QR Code, você pode entrar nas notícias. Sim. Isso eu achei bacana do livro. Você lê o livro e tem vários, por exemplo, aquele vídeo lá do Presídio Pedrinhas. Só não sequestrar, não roubar, que você não vai pra lá. Tem um QR Code aí direcionando você para aquela parte pra esse vídeo. Então é um livro que a gente chama livro vivo. Né? Legal. Matheus Colombo Mendes, que deve ter trabalhado muito mais que você, viu, Eduardo? Só narrou. Porra. Ele escreveu, só mandou áudio. Ele leu e falou assim, é isso aí. Tá certo, claro. Dudu. Só mandou áudio de 10 minutos. Só. Trabalhou pra Foram caramba. 11 sessões, cara. 11 sessões falando, cara. Ele deve ter trabalhado muito, Matheus. Parabéns aí pelo trabalho. Tá aqui a venda, ó. Tem 25% de desconto na minha livraria virtual lá. Livraria Eduardo Bolsonaro. Tá impossível. Tô ficando igual vocês aí, Sami, capitalismo. Olha lá, isso aí. Então, só, agora voltando pro livro. Tem uma coisa no livro que todo mundo, obviamente, lembra, que é a facada do Bolsonaro, que foi terrível, lá do Adélio. Até comenta aqui, tem a foto do Termão. O que tem? O que é o Adélio? O que tá? Qual que é aonde ele tá? O que você tem pra falar? Por onde anda? Eu não tenho novidade nenhuma, que a gente fica com a pulga atrás da orelha é que ele tinha 2 celulares, laptop, viajou pra Santa Catarina, estava hospedado em Minas Gerais, 2 cartões de crédito. E o cara é desempregado. E depois da facada, horas depois, em seu jatinho particular, vem um grupo de advogados para defender o cara. Falou, nossa, e são advogados de renome, né? Se o cara já tem um jatinho particular, ele não precisa botar o nome na imprensa para se fazer famoso e ter sucesso. Então essas coisas todas botam a pulga atrás da orelha. E quando a polícia quer, ela descobre. Né? Quando vai atrás, investiga e descobre. Eu também não sei se tem fatos novos, mas eu também não entendo por que essas investigações não avançaram. Você acha que o Bolsonaro foi boicotado? Você acha que ele... Como assim? Não, assim, politicamente, você acha que ele foi boicotado? Porque... Sim, vídeo aí, começando pelo Rodrigo Maia. Então, mas você acha... Ele foi o único presidente que não nomeou o diretor-geral da PF que queria. Único da história do Brasil. E aí por diante. Você acha por não ter jogado o jogo? Com certeza, com certeza. Ele não mede esforços para colocar o interesse público em primeiro lugar. Se tiver que comprar porradaria, ele compra, briga com quem quer que seja. Ah, é com o Congresso? Vamos lá para reduzir o preço do combustível. Ah, é com outro órgão? Vamos lá. E ele é uma pessoa transparente. Ele tem na cabeça dele um botãozinho ali que ele fala assim, ó, se falar a verdade não dá erro. Então, ele é sincero ao máximo. É por isso que muitas vezes as pessoas falam, ah, você não deveria ter falado isso, em que pese ser verdade, pega mal, é assim, assado. Mas é o jeito do presidente. É muito melhor você ser assim do que ser fruto de um marketing. Quando você está à vontade, você fala que, como o Lula falou, né, aborto é uma questão da mulher, saúde pública. E quando você vai gravar para o programa eleitoral, você muda a cara, faz cara de santo. Não, eu sou contra o aborto, de maneira nenhuma, tive filhos. Você não sabe nem quem confiar nessa situação. Então, acho que o presidente Bolsonaro, ele é 100% sincero e ele compra a briga com quem quer que seja, porque ele não está na presidência para ter uma vida boa, ele está ali para tentar mudar o Brasil. Quantos de nós nunca pensou aqui, poxa, está acontecendo essa situação aqui na minha cidade, os políticos não fazem nada. Poxa, cheio de problemas e o político está lá preocupado com linguagem neutra. Entendeu? Então o Bolsonaro vem para realmente mudar essa história e colocar o interesse público lá em Brasília. Agora, tem vários atores ali que são contra, né? Já dizia o Capitão Nascimento lá, o sistema é foda, né, parceiro? Mas você acha que esse sistema, porque, por exemplo, a gente viu lá, na Itália aconteceu algo parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Ganhou a direita, sim, ganhou a candidata Meloni. Da direita. Como é que ela chama? Giorgia Meloni. Que também tem um discurso inflamado e tal. É Deus, Pátria, Família também, ela. E imediatamente já começaram a chamar de extrema-direita e golpe. Exato, normal. E golpe.
E aqui também é a mesma coisa. Outro dia eu estava lendo alguém, não sei quem escreveu aqui. Se defender a família virou ultradireita. Porque o cara é democrata. Se você coloca como democrata, você fala, beleza, é o que o povo escolher. O povo foi mais para a direita. Essa última eleição aqui, a gente viu que o povo foi mais para a direita. E aí eles falam o seguinte, agora está perfeito para o Bolsonaro dar o golpe. O golpe Porque do amanhã. agora... Tanques virão da Itália. Então, agora está perfeito porque, vejam vocês, o time mundial. vocês votaram, tá mais à direita, então agora ele vai ter toda a oportunidade de dar esse golpe, que nunca veio, porque Mas não é veio em narrativa. 7 de setembro, não veio não sei o quê, não veio nos caminhoneiros, não veio em nada. Que golpe já é presidente. Sim, mas Pois é, mas o isso que eu falo. autogolpe. É uma nova forma de golpe que eles inventaram. Mas é a esquerda maluca, né? E toda hora pregando. O antidemocrático, que nunca recebeu tanta porrada dos meios de comunicação. Sim, e não nunca fechou foi nenhum. autoritário com o meio de No Brasil comunicação a nem gente tem opositor. imprensa fechada, Terça Livre foi fechada na imprensa, jornalista exilado, que é o caso do Alan dos Santos, jornalista foi preso, Oswaldo Eustáquio, deputado federal foi preso, Daniel Silveira, presidente de partido político foi preso, né, o Roberto Jefferson, até hoje não se sabe exatamente pelo quê. Isso tudo aqui são aspectos de ditadura, mas nada disso veio da mão do Bolsonaro. Né? É bizarro como é que tem a gente na imprensa que ainda considera o Bolsonaro como ditador, e não pessoas de outros órgãos que estão justamente fazendo isso daqui. Olha, como é que é a imprensa numa ditadura? Qual que vocês acham que vai ser o futuro de vocês aqui da Jovem Pan com o Lula falando que vai regulamentar os meios de comunicação? Não vem zicar também. O que você acha que vai acontecer? Agora. Eu tenho minha roupa do Esse cara Eu tenho minha roupa do Homem-Aranha, eu venho do hot dog. eu vou virar CEO. isso que aconteceu. Isso que aconteceu aqui. Mas é sério, a gente tá rindo, mas é sério isso. sim. Emílio, se você for preso por uma opinião tua, o que você acha que vai acontecer? Não. Isso que aconteceu aqui no Brasil, com o Terça Livre e tal, aconteceu com o Putin, com aquela jornalista que mostrou o cartaz. Lembra da guerra? Fez No um começo da guerra? protesto no meio do Ela jornal. fez um protesto, ele falou, vai pra Entrou casa. dentro do caminhão lá do... Essa daí não? Ela fez um vivo, protesto na televisão. Ela fez um protesto na televisão, falou: ó, você tá presa, vai ficar presa em casa, prisão domiciliar e com a tornozeleira. Aí ela ficou, agora ela saiu, tá bom um escândalo lá. Essa mina aí, ó. Não sei se você lembra isso aí. Na época da guerra. Ela é fiquei sabendo da notícia, produtora, mas eu não vi o ela é vídeo, não. produtora do canal russo e ela fez esse protesto. Foi presa, tiraram ela do ar, ficou em casa com a tornozeleira, agora ela saiu. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Porque o que acontece? O que é a liberdade de expressão? Que muita gente não entende. É o Estado não te perseguir pelo que você falou. Exatamente. Certo? Se quiser. Perfeito. A audiência pode xingar a gente, achar o Bolsonaro genocida, cruel, mas se você falar alguma coisa, é o Estado não te prender pro que você falou. É só isso. Você pode se expressar. Isso é liberdade de expressão. É isso, você não ser preso, o Estado não ir atrás de você por uma fala sua. Exato. É isso. Se o tom do Lula com o Zema é aquele lá, com a imprensa não vai ser diferente, não. E digo com a imprensa que não é do consórcio. Né? Pode esperar, mas pode esperar. Olha para Venezuela. Só tem imprensa a favor e quem é contra tá fora. Você vai lá nos Estados Unidos, tem comunidade venezuelana já. Tá igual de cubano. Os caras não têm nem mais esperança que de dentro do país possa sair uma reação. Os caras se apoiam em apoios internacionais. É muita loucura. Porque não tem como de dentro. E aí o Lula ainda fala, né? Tem tudo na Venezuela, pode faltar tudo, menos democracia. Tinha eleição no Iraque do Saddam Hussein também. Democracia demais que tinha lá, né? Agora, pelo amor de Deus, a população brasileira não acordar pra isso, amanhã vai ser tarde. Amanhã a gente vai olhar no olho do nosso filho e não vai ter condição de falar pra ele, igual teu pai, a tua mãe, quando teve oportunidade, lutou, batalhou. E não precisa escalar o Everest, dar a volta no mundo, não. É só você prestar atenção quem são os candidatos, se posicionar, falar na internet, escolha um dos dois, peça voto pra ele, milite. É só isso. Depois, não é que pode ser tarde, depois vai ser tarde. Se a esquerda retornar, eles não vão mais sair do poder. Pode anotar. Vai lá pros motoristas de táxi lá de Buenos Aires, você vai ver o que eles falam. Até o Recoleta. É. Vai lá, Você não chega em Recoleta, amigo. Deixa eu fazer mais um merchan aqui. Amanhã, 9 da noite, vou abrir uma live com Igor, né, amigo meu aí, que é que ele faz parte de uma empresa de tecnologia de agro. A gente vai falar dessa questão da picanha, dos alimentos e também um pouquinho do que a gente espera do próximo governo para que o pobre tenha cada vez um alimento mais barato. Boa. Eduardo, obrigado por você ter vindo. O livro tá aqui, ó, mais uma vez. Aí agora 4 horas adesivaço. Desculpa, Emílio. Adesivaço? E no Ipiranga, perto do posto de bombeiro, corpo de bombeiro. Vamos já pegar carona. Tá aqui o livro. Pra você, ó. Esse aqui é o livro lançado hoje aqui, o Fenômeno Ignorante, tá à venda. Pra você comprar aí na livraria do Eduardo. Tem 25% de desconto. É isso aí. Dito isso,
Livrariaeduardobolsonaro.com, é isso? .br. .br. Ó, hackearam o seu site, ó. Ixi. Ó, aqui, ó. Ah, mentira. Hackearam o seu site. Hackearam? É. Pô, que... Você viu isso ou Precisa não? trabalhar melhor, hein? Não, deixa eu ver agora aqui. Entra lá, ó. Põe lá Eduardo Vou Bolsonaro. chamar o TSE pra me passar a tecnologia da urna eletrônica, assim ninguém hackeia. Ó, aqui, ó. É mesmo? É, aqui, ó. No duro. Eita. Você entra aqui, ó, vai pra cá. Tá Eu certo. falo pra vocês. Pô, só porque eu tava fazendo o merchan do livro, é Tá uma vendo livraria. só? Você É. viu? Você vê como a audiência Só é protege forte? Você vê como a nossa audiência aqui é o espírito Vou de cobrar porco. advogado de vocês aí. É espírito Seu de porco. advogado, Baleia Associados. A gente vai colocar Advogado o Marinho. Não. Muito bem. Então agora, você viu ou não? Dá uma ligada Vai, aí, vai, ó. malandrão. Advogado Romário. que a gente vai Olha a ver. carinha dele. Eu vou fazer o break, vamos lá. É. A gente dando uma audiência, ele quer acabar o programa. É só aqui mesmo que é assim. Ele tá fazendo Não, polichinelo acaba. lá. É bom. Uma puta de uma audiência.